Uma biblioteca de programação é essencialmente uma coleção de recursos e funcionalidades pré-desenvolvidas que os programadores podem utilizar em seus projetos. Assim como um artesão entra em uma loja de ferramentas em busca dos instrumentos necessários para a realização de seu trabalho, o programador pode acessar essa biblioteca para encontrar soluções prontas que agilizam e facilitam o desenvolvimento de software. Então, pessoal, depois que a gente viu aí a apresentação do Elon Musk, né, dando uma introdução aí sobre o assunto hoje, o conceito 3, que são as bibliotecas em programação. Hoje a gente vai entender como é que funcionam as bibliotecas, o que são bibliotecas, né, como elas ajudam na programação. E esse é um conceito que quem quer aprender o básico em programação vai ouvir bastante falar, tá? A gente que não é da área de tecnologia fica um pouco confuso com conceitos novos, né? Mas a gente vai tentando identificar os principais e tentando entender cada um deles. Então, bibliotecas é o conceito número 3. Então, o que são bibliotecas? Elas são coleções de códigos reutilizáveis que ajudam a gente economizar tempo quando a gente escreve nosso código e esforço, tá? A gente tem uma economia de tempo e esforço. Então, uma biblioteca ela, oferece um conjunto de funções, depois a gente vai entender o que são funções, mas ela oferece um conjunto de funções prontas para a gente usar. Então, ao invés da gente desenvolver determinada tarefa do zero, algumas coisas já vêm prontas para a gente poder utilizar. E essas bibliotecas, elas são códigos que, sem elas, a gente não conseguiria fazer com que o nosso código funcionasse. Tá? Então, ela facilita a implementação de funcionalidades. Aqui está escrito funcionalidades complexas, mas funcionalidades simples também requerem, na maioria das vezes, instalação de bibliotecas nos nossos projetos, né? Qualquer script que a gente vai escrever, a gente precisa, então, instalar bibliotecas na nossa plataforma, que foi o conceito 2, que foi visto, né? Então, na nossa plataforma, a gente tem que instalar bibliotecas para conseguir escrever a nossa mensagem para o computador. Então, a gente pode pegar como exemplo um celular. Né? Você tem lá seu celular e você precisa acessar a sua conta bancária. Tá? Tu tem um celular, precisa acessar a sua conta bancária. O que a gente precisaria para acessar nossa conta bancária? Né? Será que se não tivesse algumas coisas instaladas no nosso celular, será que a gente conseguiria acessar nossa conta bancária pelo aplicativo do nosso banco? E aí? Será que você vai conseguir fazer isso sem instalar o aplicativo do seu banco? Difícil, né? Então a biblioteca ela serve para isso. A biblioteca ela tem algumas ferramentas dentro dela que possibilita que a gente consiga executar alguma ação, né? Alguma ação dentro do nosso código. Então, no caso que a gente mencionou agora, para poder acessar minha conta no banco, eu preciso instalar o aplicativo do banco no celular. Depois sim, eu consigo usar as funções, né, que o meu banco oferece. Então, tem um aplicativo e lá dentro eu posso fazer várias coisas, consultar saldo bancário, fazer transferência e tudo mais. Então, a biblioteca dentro da nossa plataforma é isso. Ela é o aplicativo que a gente precisa para conseguir escrever o código. Tá? Então, existem vários tipos de bibliotecas na programação. Existem bibliotecas para interface gráfica, né, criar tela, uma telinha ali que tu vê no teu celular foi usada uma biblioteca de interface gráfica. Biblioteca para manutenção de manipulação de dados, né, que é o que a gente vai usar bastante mais adiante, né, para poder fazer as nossas análises. E bibliotecas para comunicação em rede. Tá? Então, existem diversos tipos de bibliotecas. Cada um atende uma necessidade específica de acordo com o nosso projeto. Tá? As vantagens das bibliotecas. Elas têm várias vantagens, como, por exemplo, redução de tempo no desenvolvimento. Então, tem muita coisa que está dentro de uma biblioteca que eu não preciso criar do zero.
Então alguém já criou lá para mim uma biblioteca que eu só preciso instalar no meu projeto e vou conseguir fazer aí as minhas atividades, né? Aumenta a eficiência e melhoria na manutenção do código. O código, ao invés de ter muitas linhas, usando bibliotecas, eu consigo reduzir essa quantidade de linhas de programação. Aí o código fica mais confiável, né? Porque muitas bibliotecas elas são usadas por uma comunidade muito grande de pessoas, então elas já foram testadas, amplamente testadas e utilizadas. Como a gente usa as bibliotecas? Para usar as bibliotecas, a gente importa ela para o nosso código. Então eu dou um comando no meu código, escrevo uma linha, né, de importação, e essa importação ela traz ela instala, né, sem a gente perceber, ela faz a instalação e a gente já pode fazer o uso dessas bibliotecas. Após a importação, né, essas funções e classes das bibliotecas elas podem ser utilizadas. Na linguagem de programação Python, que é o que a gente usa muito na análise de dados, uma das bibliotecas mais conhecidas e que, se você decidir aprender realmente análise de dados, você vai precisar muito dessa biblioteca, é a chamada Pandas. Tá? O Pandas é um conjunto de ferramentas, é como se fosse um Excel, né, da programação. Então o Pandas ele é bastante utilizado, principalmente para manipulação e limpeza, estruturação de dados. Então o Pandas ele é fundamental para quem realmente quer trabalhar com análise de dados. Então Pandas é um exemplo de biblioteca do código Python. Então é isso, pessoal. As bibliotecas elas são ferramentas, né, essenciais para a gente poder desenvolver um script, tá? E permite que a gente implemente de forma mais rápida os nossos projetos. Agora a gente vai dar uma olhadinha no Jupyter Notebook, que é uma das plataformas que a gente já falou dela aqui, tá? Então, e é a plataforma que a gente mais vai usar para poder seguir adiante aí com os demais conceitos. E como é que eu faço a instalação e a importação do Pandas, por exemplo, no Jupyter Notebook? Então eu estou com o meu Jupyter Notebook aberto aqui, que são algumas linhas, né, onde eu vou estar escrevendo. O objetivo desse vídeo não é explicar como funciona o Jupyter Notebook, a gente vai fazer isso mais para frente, mas só para ter ideia de como é que eu instalo, por exemplo, o Pandas. Todo comando de instalação no Python, na linguagem Python, a gente digita pip install pandas. Vou clicar aqui no run, ou nesse símbolo aqui de player, para ele poder executar o código. Então, a partir desse momento, ele vai executar o que eu escrevi nessa linha, que é instalar a biblioteca pandas. E quando eu clico, aparece um asterisco aqui do lado. E esse asterisco significa o quê? Ele significa que o programa está processando. Então, assim que acaba o processamento, ele te traz uma mensagem, né? No meu caso, como eu já estou usando o Jupyter Notebook, nativamente ele já traz instalado o Pandas. Então eu não preciso fazer essa instalação de novo. Mas se eu tivesse uma outra biblioteca que estivesse faltando no Jupyter Notebook, eu teria que fazer essa instalação. E como é que eu chamo o Pandas no meu projeto? No meu projeto, quando eu quiser usar, além de fazer essa instalação com pip install, eu tenho que dizer também para importar essa biblioteca. Então, após a instalação, eu tenho que digitar o comando import pandas. Ok? Então, a partir de agora, eu posso usar todas as funções, né, todas as classes, todas as ferramentas que o Pandas tem no meu projeto. Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado e nos próximos vídeos a gente vai falar sobre